Presta atenção aqui agora. Feliz Dia das Mulheres, já falei, para quem chegou depois, ressalta a importância do dia. Meninos, sejam respeitosos com as mulheres, ok? No canteiro de obra, construção civil, é muito triste o que a gente vê em relação a isso, tá? Então, por favor, não desvalorize o nosso trabalho, que a gente rala tanto quanto você, se não mais. Mas tá bom, sucesso para todos, de qualquer forma. Vamos para a nossa aulinha de hoje. Cadê? Vai, filho. Aqui. A gente continua na unidade 1, então, que fala sobre conceitos e instrumentação, e a gente já está na parte final da unidade 1. Tô vendo vocês tirando foto, tô lembrando. Eu tô mandando uns slides lá no grupo, não tô? Beleza. A seção 3 fala de representação gráfica para paisagismo. Por isso que eu falei que hoje a gente já vai começar a parte de prática aí. Perguntei se vocês já trouxeram material de desenho, porque nós vamos desenhar hoje. É importante que daqui para frente vocês tragam todos os dias. Não que a gente vai usar todos os dias, mas é muito comum a gente fazer pelo menos uma atividadezinha de desenho. Então sempre tragam. Lembrando que folha pautada com linha não é material de desenho, tá? Folha branca, por favor. E um pouquinho ali de caneta, lápis de cor, essa coisa assim, para deixar o desenho mais interessante também. Quem gosta da parte artística mesmo da coisa, eu sei que Jennifer gosta, Frederico gosta de desenhar também, não gosta? Eu me lembro, você faz os desenhos legais. Enfim. Era quem? Era o Eli? Não, mas eu acho que ele também faz, não sei, mas tudo bem. De qualquer forma, quem gosta da parte mais artística da coisa, pode se esbaldar. Boa noite, Franklin. Pode trazer aquarela, pode trazer o que quiser. Boa noite, tudo bem? Pode trazer o que quiser, só para poder desenhar mesmo e ficar bem interessante, tá? Então tá. De cara, como eu sempre falo com vocês, a imagem inicial, a imagem inicial que tem aqui, né, é para tentar inspirar vocês de alguma forma. Ó. Aí a gente já consegue ver um projeto paisagístico sendo representado de uma maneira interessante. Me parece que foi uma coisa assim, SketchUp, e depois por cima desenhou à mão, ou talvez tenha sido tudo à mão, não sei qual foi a técnica que essa pessoa utilizou, mas representou de uma maneira interessante. Olha só, se vocês repararem, tudo que é arquitetura está representado de branco com linhas pretas, discreto, super discreto. O que está chamando a atenção na imagem é o que é paisagismo, e isso é muito legal, porque provavelmente esse projeto de paisagismo foi contratado depois do projeto arquitetônico. Então não faz mais diferença se essa parede aqui tem um revestimento diferente, se tem um outro negócio e tal, porque isso já está lá. Agora o que faz diferença é realmente o projeto de paisagem. Lógico que vocês têm que considerar a arquitetura existente na hora de projetar. Se tem um elemento lá super charmoso, né, um revestimento super chamativo, você não vai ignorar que ele está lá, né? É legal que você faça um projeto de paisagismo que ressalte ainda mais a beleza daquele elemento que já existe. Mas, nesse caso aqui, a gente está supondo que são cores básicas, revestimentos básicos, né? Então, a pessoa resolveu representar desse jeito, que é super interessante. A gente consegue ver, nessa perspectiva, toda a volumetria da paisagem. A gente não consegue definir com precisão que vegetação é cada uma dessas daí. Aqui eu consigo ver que tem um maciço verde, com alguns elementos mais amarelados. Aqui eu consigo ver um outro maciço com elementos mais arroxeados. Aqui alguma espécie de palmeira. Mas eu não consigo definir exatamente o que é cada um daqueles elementos. Por quê? Porque pode ser que isso aí tenha sido um estudo de volumetria, um anteprojeto, alguma coisa inicial, que eu estou ali tentando mostrar qual que é a minha ideia mesmo de volumetria, de composição, né? Aonde que eu quero que estejam os elementos que vão ter maior destaque, aonde que eu quero trabalhar a paisagem, onde eu não quero, e por aí vai. Então, o objetivo desse projeto não é falar que essa palmeira aqui é a palmeira fênix, não sei o que lá, bababá. Não é isso, é só mostrar, olha, aqui é interessante a gente trabalhar uma palmeira mais ou menos nessa volumetria, né, nessa altura e por aí vai. É um jeito bem legal de se trabalhar e de representar. Então, isso daí, quem gosta, né, de desenhar e tal, uma dica quando vocês fizerem os projetos de vocês, por exemplo, no ateliê,
depois imprime uma folha de um ângulo legal ali do seu projeto, né? E depois vem com uma folha por cima. Pode ser, o ideal é que seja um papel manteiga. Se vocês não tiverem papel manteiga, pode ser a folha branca mesmo. Deixa, né? Consegue. Sabe quando você coloca por cima e aí você desenha? Desenha por cima as linhas básicas do seu projeto, como se fosse aquilo que vocês estão vendo ali, ó. E aí, no papel manteiga ou nessa folha branca que vocês colocaram por cima, vem trabalhando a paisagem. Fica super legal o resultado, né? Quando você coloca em cima, assim, dá para poder ver. Depois dá para você escanear isso tudo junto e aí ter um arquivo só com os dois. Então, é um jeito de você ir brincando com essa paisagem. Mas, sem delongas, vamos começar a nossa aula. Quais são os objetivos da aula de hoje, então? Compreender a importância da representação gráfica no paisagismo, abordar as representações gráficas não apenas das vegetações, mas também dos pisos, texturas, escalas humanas e as composições entre os elementos, aumentar o repertório de materiais e representações, colocar em prática, no final das contas. Aqui eu também queria colocar, mas eu não trouxe para a aula de hoje, já tive pedidos. Lembra que eu falei com vocês? Gente, se vocês quiserem falar de algum arquiteto, de alguma vegetação interessante, a aula passada o Thales, né, já trouxe para mim 2 sugestões super legais. Eu acabei não colocando na aula de hoje, mas estou devendo, tá? Vou colocar. Ele falou sobre a Ficus lirata, que é uma espécie maravilhosa, está super em alta agora. Para a próxima aula eu prometo que eu trago para vocês, a gente fala a respeito dela. Aí, não, eu quero até voltar, não quero começar com aquele coisa ali não, deixa eu voltar. Aí eu quero que rapidinho, só para vocês aquecerem aí. Lembra quando vocês eram lá da escolinha de vocês? Ai, que bonitinho, escolinha. Lembra quando vocês eram lá da escolinha? Aí a professora falava assim, a tia, né? Gente, todo mundo vai ter que desenhar uma árvore. Tenta lembrar como que vocês desenhavam essa árvore e tenta colocar no papel aí pra mim, 2 minutos, essa árvore. Tenta desenhar rapidinho. Qual que é o nome? Paisagismo. O flash. Tenta fazer do jeito que vocês faziam mesmo, viu, gente? Não vai roubar e fazer coisas cabulosas, assim, de maravilhosas, não, que vocês não me enganam, não. Então, os meninos estão falando que parece que ele está só ventilando, que ele não está com o ar ligado. Será? Quem está em casa também, desenha uma árvorezinha aí rapidinho. Isso, pode baixar tudo que você puder. Foi, obrigada, viu? Desenhou? Cadê? Desenhar? Desenhar? Marlon tá tentando lembrar? Desenhou já? Então, como eu não posso me aproximar demais de vocês, nem vocês de mim, né? Só tenta levantar assim para eu poder ver mais ou menos. Vai. Não, nem. Tô vendo ali a básicazinha, né? Aqui praticamente igual a dele, igual a deles, igual. Nossa, lá de baixo, mesma coisa também. Franco, ali é exigir demais que eu enxergue a sua. Não tô enxergando a sua. Coloca a mão atrás do papel assim, ó. Não consigo entender, mas é um tronco com aquela... Deixa eu ver. Alguém fez... aqui ela já colocou umas maçãzinhas, ó. A Vanessa colocou ainda no tronco aquele anelzinho, né? Ali. Alguém fez diferente do que um tronco com aquela forma de nuvenzinha assim em volta, quase que redondinha. Coloquei só maçãzinha, né? Maçãzinha, teve gente que colocou maçãzinha, teve gente que não colocou, né? Mas enfim, basicamente era essa a nossa representação, né?
Joguei pro próximo. Era tipo isso daí, assim, que a gente desenhava, né? A minha era mais ou menos assim também, só que a minha era mais arredondada. Essa daí tá com a copa mais compridinha, assim, né? A minha era quase que uma bolinha mesmo. Com as maçãzinhas, né? Teve gente que colocou, teve gente que não colocou, e por aí vai. Mas então tá, então assim, né, você se lembra quando os professores, dos desenhos que fazia quando era pequeno, na escola, né, a professora pedia para você desenhar uma árvore, e aí que tipo de detalhe que você colocava, né? Tem gente que colocava um pouco maior, tem gente que um pouco menor, com fruto ou sem fruto, com detalhe no tronco ou sem esses detalhes, mas basicamente era esse tipo de representação ali que a gente via, né, igual vocês mesmos fizeram agora. Projeto paisagístico não se trata apenas de vegetação, mas também de piso, textura, escala humana e composição. Isso é uma tecla que a gente vai bater todos os dias até o final da nossa disciplina e quando vocês formarem e por aí vai. Um projeto paisagístico, por mais que a vegetação seja a coisa mais representativa no projeto, né, mais chamativa no projeto, ele é composto por vários outros elementos. Se for um bom projeto, ele é muito rico de elementos, inclusive. Hoje a gente vai falar um pouco disso. Você vai perceber que no paisagismo ainda são comuns os desenhos à mão livre. Alguns projetos são verdadeiras obras de arte. Por isso que eu pedi para vocês já começarem a desenhar aí. No projeto paisagístico, vocês vão ver que não tem muita regra para a gente seguir. É livre, né? A gente pode fazer muito à mão livre, é muito comum. A gente tem, inclusive, grandes paisagistas brasileiros, como é o caso de Burle Marx. Ele é muito famoso por fazer esses projetos à mão livre mesmo, com verdadeiras obras de arte. Pareciam telas, pinturas, os projetos dele, tá? E aí, para quem gosta de desenhar, nessa hora fica super feliz, que é um momento de você relaxar ali, desenhando e etc. Para quem não gosta de desenhar, calma, não criemos pânico, também é possível fazer no AutoCAD, né? E em outros programas assim, apesar de que a mão livre sempre te permite uma criação muito maior, né? Menos presa no que o software te permite fazer. Aí é um exemplo de uma imagem, né, de um projeto paisagístico. Tá super interessante esse projeto. Eu trouxe várias imagens de projeto para vocês hoje. Esse jeito aí tá super interessante em vários pontos. Vamos lá. Primeiro, mais uma vez, aqui nesse projeto, a gente consegue ver uma volumetria da paisagem. Mais uma vez, a gente não consegue ver que árvore exatamente é essa daqui. Eu só consigo ter uma noção da volumetria dela, né? Qual é o tamanho dessa copa dela. Eu consigo ver que ela está um pouco mais alta que as outras por causa desse sombreamento que foi criado aqui, né? Mas eu não consigo definir exatamente qual é aquela espécie ali de árvore. A mesma coisa acontece na forração, que é esse verde todo aqui, com esses outros arbustos, essa outra vegetação aqui e por aí vai, né? A gente consegue ter uma boa noção de qual que é a intenção projetual desse paisagista, porque a gente consegue ver aonde que ele colocou cada elemento, o jeito que ele representou, as cores que ele usou. Isso tudo facilita a nossa compreensão, só que a gente não tem exatidão nesses elementos. Você queria perguntar? Isso, você sabe, no Brasil é muito difícil ver lotes ou casas desse espaço por volta, que é muito isolado, muito bonitinho. Tu tem, já vai em moto, né? Onde eu moro tem inúmeras casas assim. Tem a casa de campo, volta, tem jardim, lá eu acho que tem casa. Mas a área é mais rural. Então, na verdade, isso é um assunto super complicado que até vai para outras disciplinas. Por exemplo, quando eu falo com vocês de ateliê, e eu falo, gente, lembra de respeitar o afastamento. Tem afastamento lateral, frontal e da parte de trás também. Ah, não, professora, tem que ser, sei lá, 2 metros, não pode ser 1,5 metro, não. Ai, o meu tá passando só um pouquinho. Então, vocês sempre gostam de construir, de colocar a edificação. Exatamente. E aí acaba desperdiçando um pouco o restante. Tem toda a questão do tamanho de lote também. Tem algumas áreas que tem lotes maiores, outras áreas que tem lotes menores, né? Vai depender do bairro, da região mesmo. Mas, sem dúvida nenhuma, vários estudos já comprovaram que quando a gente tem uma área dessa ao redor da edificação, fica muito mais confortável em todos os sentidos, né? Acusticamente, termicamente, até para a sua qualidade de vida é mais interessante também, e por aí vai.
tudo, fauna, flora, para o planeta Terra, tudo assim é mais interessante. Mas beleza, vamos continuar. Aqui é legal também chamar a atenção para como que a pessoa representou a arquitetura também. Não tem um pelinho dentro da minha máscara, ele fica passando no meu nariz, que agonia. Tá. Aqui é interessante, ó, gravou isso, mas tá bom, né? Aqui é interessante o jeito que a pessoa representou a arquitetura mais uma vez, ó. A parte interna da casa não é importante aqui agora. O importante é a parte externa, a paisagem. Mas a pessoa fez questão de colocar, inclusive, o layout aqui. Por que que é interessante trabalhar o layout nesse tipo de projeto? Porque eu consigo ver, por exemplo, que essa pessoa aqui, quando estiver deitada na cama, ela vai ter uma vista para esse deck, já que aqui, assim, parece que tem uma porta grande que deve ser de vidro. Então, ela vai ter uma vista para esse deck, para toda essa composição de paisagem que tem aqui. Então, eu consigo associar a minha parte externa, a minha parte de paisagem, né, com a parte interna. Aqui também eu consigo ver que tem uma grande janela, ó. Então, quem estiver lavando vasilha ou sentado nessa bancada vai ter essa vista aqui também. Enfim, os outros ambientes a mesma coisa. Só que, mais uma vez, o projeto arquitetônico não é o que está em destaque aí nesse caso. Foi colocado apenas a planta básica mesmo, né? Sem revestimento de piso, de nada. Planta branca com desenho preto. Simples assim. E aí fica interessante. Nessa parte aqui que está colorida, e aqui também, provavelmente, é um projeto que foi feito junto com o projeto paisagístico. O arquiteto deve ter proposto essa área aqui, porque é uma área externa também. E aí, talvez por isso, ele tenha colorido essa parte aqui também. Tá joia? O campo da arquitetura paisagística envolve, assim como do projeto arquitetônico, um produto final, que nada mais é do que uma representação gráfica, que é o desenho, né, em que todas as criações e soluções projetuais serão apresentadas ao cliente. Embora eu esteja falando com vocês que paisagismo é muito artístico e é livre, no final das contas você tem que entregar para o seu cliente alguma coisa para ele poder executar o seu projeto, né? E a gente entrega um desenho. Ao longo da disciplina, vocês vão ver que a gente entrega, na verdade, vários desenhos e outros materiais complementares também, mas o básico de tudo é o desenho, é a planta. E aí, aquela coisa, aqui nessa imagem, não sei se vocês conseguem ver com clareza aí, mas é um projeto, né? Uma planta cotada no AutoCAD, por aí vai. Um leigo, que é a pessoa que não entende do assunto, consegue ler uma planta arquitetônica daquele jeito? Até a gente, né, que está no meio, às vezes tem certa dificuldade para ler, para interpretar alguns detalhes de uma planta arquitetônica. Então é muito difícil a gente exigir do nosso cliente que ele tenha todo o conhecimento técnico que a gente tem e que vá ler uma planta daquela ali com perfeição. Por isso é tão importante no projeto de paisagem a gente, além do projeto da planta, a gente trabalhar uma perspectiva, uma elevação, um 3D, uma maquete, alguma coisa nesse sentido, para ele conseguir compreender melhor o que a gente está falando. A gente já trabalha muito esse tipo de representação quando a gente fala de arquitetura de interiores, né? Chega a ser ridículo você entregar uma planta básica para o seu cliente e falar assim, olha, agora imagina que aqui vai ter um revestimento 3D. Agora imagina que aqui vai vir uma iluminação legal. Agora imagina que esse piso aqui, poxa, seu cliente não tem essa imaginação toda, né? Para ficar tentando compor na cabeça dele o projeto que você imaginou. Então é essencial a gente fazer esse tipo de representação aqui para ele de fato ver o que você está falando. E eles ficam deslumbrados quando a gente mostra esse tipo de representação para ele. Porque eles conseguem entender o que a gente está falando, eles conseguem se imaginar naquele espaço ali. Então é essencial trabalhar com outras representações além da planta baixa quando a gente fala de paisagismo, tá bom? Só que no projeto de arquitetura paisagística existe uma problemática semelhante, que é o arquitetônico, né? Pois se o desenho se limitar a representar a vegetação, mobiliário e piso apenas como bloco retirado de biblioteca digital, o projeto pode não ser compreendido. Esse aí é um dos piores projetos de paisagismo que pode existir. Ó, vamos lá, como exemplo, né?
Aqui, o que a pessoa fez? Eu não tenho ideia de quem que é esse projeto, tá, gente? Eu pego imagens do Google mesmo para tentar ilustrar o que eu estou falando. Nesse caso aqui, o que a pessoa fez? Ela pegou uma planta de AutoCAD, colocou vários bloquinhos ali que já tem no CAD, né? Que a gente já pega lá nas bibliotecas, vários bloquinhos de plantinhas e pintou de verde e de amarelo esse canto de cá. Francamente, gente, isso é muito fraco, muito fraco. Para um início de conversa, você pode fazer isso, é lógico, né? Eu estou começando a ter a minha ideia, eu estou começando a conversar com o meu cliente, eu quero mostrar para ele mais ou menos o que eu estou pensando em fazer. Ok, aí vocês podem fazer algo parecido com isso daqui. Mas para a parte de já ir além, de mais para frente, esse tipo de projeto não é legal, é muito raso, não tem informação nenhuma ali. Ele parece que coloriu até no Paint, né? Se for brincar assim, parece que pegou a imagem, abriu lá no Paint e foi com o baldinho colorindo, né? Não fica nada legal, passa muita pouca informação, né? Então, como eu falei, não é que é proibido fazer esse tipo de imagem, vocês podem fazer, mas tenham consciência de que é preciso muito mais do que isso para você fazer um bom projeto de paisagem. E aí, aqui eu mostro, por exemplo, algumas representações interessantes, né? Esses desenhos aí, são 3 exemplos. O primeiro e o segundo são bem parecidos, porque na parte de cima a gente tem uma perspectiva e na parte de baixo a gente tem o desenho em planta. E nesse caso aqui a gente tem uma planta e aqui embaixo uma elevação. É interessante esse tipo de representação, todos esses, né? Porque aí a gente consegue ver bem melhor o que a pessoa está propondo. Eu já consigo eu já consigo visualizar as alturas das vegetações, né? As cores que foram trabalhadas, qual vegetação que vai tampar qual vegetação. É muito comum, às vezes, na planta, a planta não consegue fazer com que a gente tenha uma boa noção de alturas, né? Então, é muito comum na planta você imaginar uma composição de espécies que fica linda, só que na hora que vai plantar, de fato, vai executar aquele jardim, você vai ver que uma espécie que você colocou mais à frente está tampando a espécie que é menor, que você colocou atrás. E aí não faz muito sentido aquele jardim. Fica parecendo que tem um vazio ali no meio, uma coisa estranha, sem contar que é um desperdício, né? Que a vegetação está lá. Então é importante a gente representar assim, através de perspectiva, de elevação, entre outros, toda essa volumetria de uma maneira geral do meu projeto. Aqui a gente consegue ver, além dos elementos da vegetação, a gente consegue ver os elementos que foram usados no piso e ainda o mobiliário. Já são coisas a mais, né? Já fugiu só da planta. Aqui a gente também consegue ver um piso, um caminho passando aqui um outro elemento diferente também. Aqui a gente consegue ter uma boa noção de tamanho, olha, nessa planta aqui a gente não consegue ter essa noção de que essa árvore é tão grande em relação às demais, né? Porque visto de cima, tudo parece bolinhas, tudo parece mais ou menos a mesma coisa. Então é importante a gente ter essa visualização. Aqui a mesma coisa, ó. Aqui a gente tem planta e aqui a gente consegue ver que essa vegetação arroxeada aqui, ó, na verdade é essa, que ela é mais baixa do que essa outra que está mais no lilás, que essas duas aqui são as mais altas de todas, e aqui ela nem chama tanta atenção assim, e por aí vai. Diferente do projeto arquitetônico, que deve seguir as normas técnicas, a representação do projeto paisagístico é de cunho artístico. Vocês já sabem, né? Quando a gente fala de planta técnica, de cortes, né? Cotas, layout, por aí vai, a gente tem toda uma legislação a seguir, tem várias normas para serem seguidas. A espessura de linha é uma delas, né? Como que vai vir o texto, aonde que vai vir cada elemento, tudo isso tem regra. Eu preciso seguir aquilo. No paisagismo é livre, a gente não tem que seguir essas regras. Embora é de bom tom, né? A gente ter essa noção dessas regras todas, dessas normas, na hora de fazer um desenho. Se eu vou fazer apenas um desenho, por exemplo, em preto e branco, é interessante eu usar pelo menos a hierarquia de linhas, para eu saber o que é mais alto e o que é mais baixo, né?
É interessante também a gente usar o texto, no formato do texto que a gente usa para o desenho técnico. Não escrever, por exemplo, com letra cursiva. Não é legal escrever com letra cursiva, né? E por aí vai. A gente pode trazer várias regras desse desenho técnico para o nosso desenho de paisagem. Não é obrigatório, mas é interessante trazer algumas dessas regras, né? Mesmo com o advento e propagação de inúmeros softwares gráficos, o desenho à mão livre ainda é um recurso muito utilizado no projeto de paisagismo, pois permite uma liberdade de expressão individual muito mais ampla do que as ofertadas pelos recursos gráficos. Isso eu já vivo falando quando a gente fala de arquitetura. Projetar no AutoCAD, eu acho que limita muito a nossa imaginação, porque o nosso cérebro, ele é danado de preguiçoso. Se a gente quer estar pensando ali num formato curvo super diferente, a gente tenta fazer isso no AutoCAD. A gente não consegue fazer exatamente aquela curva que a gente estava pensando, mas a gente fala assim, ah, tá bom, assim tá bom. Porque, na verdade, tá adaptando um projeto que estava super legal na sua cabeça, você tá falando assim, ah, assim tá bom, porque você não conseguiu representar ele no software. Na mão, por mais que você tenha dificuldade com desenho à mão, e várias pessoas têm, eu tenho dificuldade também, é livre, você vai conseguir fazer exatamente a forma que você quiser fazer, que a sua mão vai te obedecer, não é igual o mouse ali no AutoCAD, que tem altos comandos, né, e formas diferentes de aplicar esse comando. Então é super interessante vocês começarem a projetar à mão, para arquitetura, para paisagismo, para qualquer coisa, tá? À mão, para depois passar isso para algum software e ser rigoroso na hora de passar. Se na hora que você for passar o seu projeto lindo e maravilhoso para o AutoCAD, você viu que você não está conseguindo representar, vai atrás de um jeito de você conseguir representar. Não muda o seu projeto porque você não conseguiu desenhar. Isso é medíocre, é fraco. Qualquer um, sabe? Para pensar. Se é uma forma tão diferente assim, é muito provável que seja uma arquitetura única que você está propondo. E aí, se você desiste porque você não está conseguindo fazer ela, você está se igualando a um monte de gente. Então, você vai ser só mais um arquiteto. Você não vai ser o arquiteto daquela ideia única e interessante. Então, não pode desistir porque não conseguiu representar. Exemplo disso, como eu falei anteriormente, a gente tem o Burle Marx, né? Eu falei com vocês, a gente vai falar dele em todas as aulas, não tem como não falar dele quando a gente fala de paisagismo. Então, você sabia que Roberto Burle Marx, além de paisagista, era também artista plástico, tendo produzido pinturas, tapeçaria e até desenho de joias. Muitos de seus projetos de paisagismo começaram a ser projetados por meio de pinturas, como se fossem um estudo preliminar, dissociando-se completamente das normas técnicas. O exemplo mais famoso dessa representação dele é essa imagem aqui de cima, ó. É o projeto, né, a representação do projeto do edifício do Ministério da Educação e Saúde. Na arquitetura, a gente vive falando desse projeto aqui. Quando vocês estudaram arquitetura brasileira, a gente fala dele na época do modernismo, do envolvimento de Niemeyer nesse projeto, Lúcio Costa e até dedo do Le Corbusier, entre várias outras coisas. Esse projeto é um ícone do modernismo no Brasil. E aí, para fechar com chave de ouro, tem ainda o dedo de Roberto Burle Marx, né? Então, se a gente observar as imagens, a primeira figura ali em cima é a pintura em guache feita pelo Roberto Burle Marx em 1938 e a segunda é uma foto do paisagismo já implantado no local. Aqui a gente consegue ver, né, a ideia dele, assim, de mesclar essas vegetações, porque a gente está vendo várias cores ali, então provavelmente são vegetações diferentes que ele queria representar, uma forma super orgânica, super fluida, né? A mão está livre, está leve na hora de desenhar aquilo ali. Sinceramente, você se vê criando um projeto igual aquele ali no AutoCAD? É difícil, né? O AutoCAD, quando você trabalha com linha, L-Enter, é um excelente, é bom pra caramba, é rapidinho, você coloca o ângulo que você quer lá e pronto. Agora, para trabalhar com curva, ele limita a gente, querendo ou não, você pode fazer tudo por lá, mas é bem mais complicadinho, vai? Então, olha só. Quando o Burle Marx, né, trabalha dessa maneira, a mão livre, com tinta guache,
ele consegue trazer toda essa leveza para o projeto, né? Toda essa forma orgânica, essa delicadeza e essa autenticidade para o projeto dele. Aqui é o projeto executado. Esse aqui, lógico que foi um dos desenhos, não foi o único desenho para se executar esse projeto, né? Aqui foi a ideia inicial e aqui é o projeto executado. A gente consegue ver diferenças, mas também são várias as semelhanças. A gente consegue ver, por exemplo, essa forma maior aqui, que faz essa península e vem para cá. Aqui ela repete, ó, e maior e vem para cá. Aqui a gente consegue ver uma forma fazendo uma ilha também, que ela está sendo representada aqui. Aqui tem essa outra, né, que faz esse desenho mais ou menos como que está aqui. Essa daqui ficou um pouco mais diferente, né? Talvez pela questão de circulação, resolveram tirar essa pontinha, não sei. Mas conseguimos captar toda essa essência do desenho inicial nesse projeto de baixo, quando ele foi executado. Tô falando rápido demais? Porque vocês estão parados assim, sei lá, deixa eu tomar água. Aí a gente fala da representação gráfica em si também, né? A representação gráfica de vegetações é fundamental nos projetos de paisagismo, pois as plantas são elementos estruturadores dos espaços livres, né? O desenho em planta baixa sempre partirá de formas circulares. Por quê? Porque a grande parte das espécies vegetais possui esse formatozinho, né, redondo. Não que precisa ser uma bolinha exata, mas normalmente são arredondadas. Então a gente consegue ver, inclusive, aqui vários exemplos de como que essas vegetações podem ser representadas. Ao acrescentarmos texturas e contornos aos círculos, fornecemos informações importantes ao desenho, sugerindo volumes mais densos, vazados, transparências, formatos diferenciados e ainda o uso de cores complementa a representação. Então vamos analisar mais uma vez. Nessa imagem aqui eu coloquei para vocês vários exemplos. Em cima a gente tem a versão colorida e embaixo a versão preto e branca. Só para vocês já verem como que a cor faz uma diferença danada na hora de representar, né? Então aqui a gente tem basicamente bolinhas, ó, várias bolinhas, bolinha, que depois foi agregando alguma outra informação para deixar aquela bolinha ali única, aquele círculo mais interessante. Por exemplo, aqui, eu não sei se vocês conseguem ver aí com clareza, mas é uma bolinha e tem outras bolas dentro dela. E aí tem um degradê de cores aí. Então, olha só, acrescentou, além dos outros círculos, a cor fazendo um degradê. Já dá uma impressão para esse tipo de desenho. Nessa de cá, ó, a gente, além da bolinha, parece que a pessoa desenhou a lápis ali, um círculo bem levinho, e depois veio, né, fazendo esse outro formato, essas ondulações aí nas laterais, para poder dar essa forma mais interessante para esse desenho. E mais uma vez veio colorindo. Reparem que usou tom claro e tom escuro, que também dá essa volumetria, né? Igual a gente faz a hierarquia de linhas, quando a gente faz esse sombreamento, também brinca com essa forma ali, com essa volumetria. Aqui já deixou alguns espaços vazados, ó. A gente consegue ver que tem umas áreas sem colorir. Parece que fez várias bolas ali separadas, né, de tamanhos diferentes. E é possível que vocês imaginem vegetações dessa forma também. Tem vegetações igual essas que vocês desenharam aí, igual quando eu falei quando a gente era criança, que desenhava desse jeito. A gente imagina uma árvore perfeitinha, né? Bem densa a copa dela ali, bem fechadinha, com bastante folha, bem verdinha e coisa e tal. Mas se vocês saírem e observarem a vegetação ao redor de vocês, vocês vão ver que nem toda árvore é assim. É muito difícil, inclusive, uma árvore ser tão perfeitinha desse jeito. Tem algumas que os galhos chamam mais atenção, tem algumas que o tronco é mais fino e mais alto, outras o tronco é mais gordinho, outras têm frutos que chamam mais atenção, ou flores, né? Então tem uma variedade gigantesca de vegetação aí na natureza e é cruel você representar todas iguais com o mesmo bloquinho de sempre lá do AutoCAD. Então por isso é legal a gente treinar a nossa observação. Franklin, você consegue? Acorda, meu filho. Não, eu tô vendo que você tá se esforçando aí, assim, respira. Vamos lá.
Quanto ao porte das espécies, né, se ela é de forração, se é um arbusto ou se é uma árvore mesmo, os mesmos só poderão ser compreendidos se fizermos representações em elevações, perspectivas ou maquete física ou eletrônica. Nessa imagem anterior que eu mostrei para vocês aqui, ó, vocês conseguem me falar o que é árvore, que é grande, e o que é arbusto, que é pequeno? É um belo chute. Não tem como, a verdade é essa, não tem como. Por mais que alguma pareça... Não, nem eu sei te dizer, não tem como definir isso. Por mais que alguns pareçam um pouquinho mais ou não, tá tudo em planta, tá sendo visto de cima. A não ser que seja uma vegetação muito específica, com aquela característica ali, que aí você vai conseguir visualizar. Isso tudo que está sendo representado aqui, tanto pode ter um porte mais alto, ser uma árvore, quanto pode ter um porte mais baixo, ser um arbusto. Realmente não dá para distinguir. Por isso é tão importante a elevação, que aí a gente consegue ver o que é árvore e o que é arbusto. Embora aí nessa imagem, né, tudo isso aqui é árvore. Mais pra frente a gente vai definir direitinho, vocês vão aprender o que é arbusto e o que é árvore, né? Mas basicamente são as alturas. As árvores são mais altas, arbustos são mais baixos. Então aqui a gente consegue ver as árvores. E olha só, ainda assim, a variedade que ela tem de detalhe de uma árvore para outra. Aqui a gente tem mais ou menos a árvorezinha que a gente pensava, né? Ou é mais essa daqui, a árvore quando a gente era criança. Era uma coisinha, uma mistura dessa com essa aqui que a gente desenhava, né? Mas olha só, um monte de possibilidades que tem de árvore. E aposto que vocês já viram coisas muito semelhantes na natureza, de cada um desses elementos aí. Realmente as árvores têm diferenças muito características umas das outras. Se vocês passearem, eu adoro ir no tal do Parque Ipanema lá em Patinga. Eu sempre falo do Parque Ipanema porque eu gosto muito de lá. E é impressionante, das últimas vezes que eu fui lá, depois que eu passei a dar essa disciplina de paisagismo, as minhas voltinhas no parque ficaram muito mais demoradas, porque eu dava 2 passos, olhava, essa árvore aqui, aí queria ir lá perto, queria encostar, queria ver como que é a folha, cheirar a árvore, por aí vai. E ainda vou junto com a minha mãe, que é igualzinha eu, adora também. Então a gente fica um tempão ali passeando, observando cada vegetação. E tem muita espécie super legal. Lá tem uma que eu acho muito interessante, ela fica super escondidinha, que ela foi crescendo e de repente ela deitou, o tronco dela, quando chega mais ou menos na altura dessa mesa, ele deita, faz como se fosse um banco e levanta de novo. Então você consegue ficar sentada ali naquele tronco, super interessante, é uma forma muito legal. Tem a ver com geotropismo, que é a busca da planta pelo sol e etc, mas criou uma escultura ali no tronco de maneira natural, muito interessante, né? Então aí a gente consegue ver, inclusive, diferenças nesses troncos. Nessas imagens de cá, ó, a gente consegue ver troncos mais fininhos, né, e mais compridos. Ó. Aqui também. Aqui a gente já consegue ver o tronco da árvore, que é essa parte da madeira, né, mais robusto, aqui mais gordinho, nessa daqui também. Aqui a gente consegue ver que ele é menor. Tem isso ainda. Algumas espécies, a folhagem começa mais acima, algumas espécies a folhagem começa mais abaixo, como é o caso dos pinheiros. Ó. O pinheiro, normalmente a gente vê a folha dele crescendo desde aqui de baixo. Dificilmente a gente vê um pinheiro que assim, ele tem um tronco bem grande e depois começam as folhas. A característica do pinheiro é essa, da folha começar bem mais abaixo, né? Agora tem umas outras espécies, essa aqui, por exemplo, eu lembro um flamboyant, que é aquele que a gente viu na aula passada, que tem as flores vermelhas, uma árvore bem exuberante. As folhas dele começam lá em cima mesmo, numa copa. A copa dele é bem mais alta. Ele tem essa característica de ter um tronco bem comprido, de ali uns 3, 4, 5 metros de altura. E a partir daí começa essa parte, esses galhos que dão origem às folhagens e até às flores. Então são características interessantes da gente perceber e de colocar no desenho na hora que a gente for fazer a nossa representação gráfica. Aqui outros exemplos de representação.
Nos dois casos, são maquetes eletrônicas. Aqui, os dois casos, né, são maquete eletrônica de praças. A gente consegue ver nos dois. O que é legal nesses dois casos? Primeiro, foi representado o entorno também. Por mais que o projeto seja essa área triangular aqui, o entorno é importante. Então, foi representado de maneira mais discreta esse entorno, sem muitos detalhes. Ó, até o verde, só colocou uma textura verde, um monte de maciço de árvores ali, pronto. E o asfalto, a mesma coisa com a calçada. Não deu muita ênfase nisso. E a parte de dentro foi mais trabalhada. A gente consegue ver os vários tipos de forração, ó. Aqui a gente tem uma cor, aqui tem outra, aqui tem outra. Então sugere pisos diferentes, às vezes é de vegetação. Como aqui é o caso de um parquinho, provavelmente é uma areia, né, que a gente usa muito para poder colocar na área de parquinho, área infantil. A gente consegue ver aqui que tem uma parte mais elevada com um chafariz, consegue ver as vegetações diferentes, ó. Aqui tem essas palmeiras mais altas, aqui mais baixas, aqui tem esse outro tipo de vegetação. Então é um jeito legal de se representar um projeto. Colocou-se ainda os outros elementos do projeto, né? Que é o caso do parquinho, aqui os carros para mostrar o estacionamento, o chafariz, por aí vai, ajudou a compor, a fazer com que a pessoa enxergue como que vai ser aquilo ali na hora que foi executado. A mesma coisa do lado de cá, olha que interessante. Também foi projetado, né, uma praça, uma área parece pública, com desníveis, e aí trabalhou esse desnível, né, com as escadas. Trabalhou aqui a textura dos pisos, aqui a gente consegue ver que é uma grama, aqui já tem um tipo de piso, aqui é outro tipo de piso. Trabalhou mobiliário urbano, que é o caso das mesinhas aqui, as vegetações. E o que eu achei interessante nesse segundo exemplo é a escala humana. A escala humana é isso aqui, ó, é essa figurinha, uma pessoa que a gente coloca. É sempre interessante a gente colocar a escala humana nos nossos projetos. Quando vocês forem fazer projeto arquitetônico mesmo, na hora de fazer o corte, coloca uma pessoa lá. Não precisa colocar aquele monte de gente, não, que não é bagunça também, né? Mas coloca uma pessoa lá, uma pessoa adulta, não precisa. E aí eu já vi cada bloco de pessoas em posições mais esquisitas. Coloca uma pessoa adulta em pé, sem muitos detalhes, sabe? Só pra gente ter uma noção em relação ao pé direito ali, ó. Se a pessoa tá desse tamanho e a porta tá desse tamanho, então essa porta aqui eu tô conseguindo ver que ele tá querendo uma porta maior ou uma porta menor e por aí vai. No paisagismo é legal isso também, porque quando a gente coloca a escala humana, a gente tem uma noção melhor da vegetação. Eu sei que ali ele está usando uma árvore, né? Não é um arbusto. Eu sei que ele está querendo que, sei lá, a floração, a vegetação que tiver flor, fique na altura dos olhos da pessoa e não abaixo ou acima. Então, sempre trabalhar com a escala humana no projeto. Aqui foi trabalhado de um jeito muito interessante, simples. Tá vendo? Parece que é só a sombra de uma pessoa. Pegou um bloquinho de uma pessoa, tirou todos os detalhes, colocou ele preto mesmo e ainda aplicou certa transparência. Então eu consigo ver ali as pessoas interagindo, né? Utilizando mobiliário e etc. Mas não são as pessoas que estão chamando a atenção na imagem, porque o importante ali é o projeto, não é a pessoa, né? Então trabalhar com esse tipo de gente é muito legal. E aí vai dar identidade de vocês também, né? A gente vê muita representação de pessoas em 3D, né, em planta humanizada, e cada um tem a sua característica. Tem gente que gosta de colocar mesmo uma foto, alguma coisa com bastante detalhe das pessoas. Tem gente que consegue colocar essa foto colorida e com detalhes, só que borrada, então você não consegue ver nitidamente a pessoa, você consegue ter só uma noção. Tem gente que coloca só o preto no branco. Coloca unifumando, poxa. Unifumando. É muito bonito, não é sério. O meu professor na faculdade, tudo que ele fazia, a gente sabia que era o desenho dele, porque ele colocava uma menininha segurando um balão. Sempre, todos os projetos tinha lá a menininha segurando um balão, a gente sabia que era dele. Então, querendo ou não, é um jeito de você fazer sua assinatura ali no projeto, né? Inventem aí uma pessoa fazendo alguma coisa que vocês acham que é interessante,
desde que seja discreto, né, por favor, e coloquem no projeto de vocês que vai ficar legal também. O ideal é que as pessoas estejam em pé e que sejam adultas, porque a gente consegue ter uma noção melhor de tamanho. Mas se for uma coisa muito clara também, igual esse professor colocava uma criança, como estava segurando um balão e ela tinha esse vestidinho assim bem rodado, era nítido que era uma criança. Então a gente tinha uma noção boa, isso aqui é uma pessoa pequenininha e tal. Mas enfim, né, vocês vão colocar do jeito que vocês bem entenderem. É importante colocar. Aqui um outro exemplo, a imagem está até ruim, é um print do SketchUp, né, que vocês estão cansados já de trabalhar. Esse projeto também é pegado da internet, tá, gente? Essa imagem aí. Mas ela representa um jeito bacana também de se trabalhar arquitetura. A qualidade está até bem ruim ali da imagem, né? Os meninos já estão rindo aí, falando outras coisas. O que vocês estão criticando aqui? Que foi colocando os bloquinhos assim, tudo repetido? Eu odeio isso também, então já vou até falar. Uma coisa que eu gosto de dar dica para quem gosta de fazer 3D, ou até o AutoCAD também é mais interessante. Repara só, esse bloco aqui principalmente, ó, a pessoa colocou, deu Ctrl+C, Ctrl+V até lá no final, ou fez aquele comando, né, do SketchUp que você repete aquele monte. Tudo igualzinho, fica muito falso. Na natureza, nada é exatamente igual um do outro. Nem se tiver um irmão gêmeo vai ser exatamente igual. Vai ter coisa diferente. Então, o que é legal? Ah, mas eu quero colocar a mesma vegetação. O que eu vou fazer, então? Coloca, dá um rotate. Rotaciona uma para um lado, rotaciona a outra para o outro. Dá um scale pequeno, assim. Deixa uma um pouquinho menor, a outra um pouquinho maior. Vai variando. Faz, nesse caso aqui, ó, faz pelo menos 4 diferentes, e aí você copia e cola as 4, para não precisar fazer uma de cada também. Mas já dá um efeito mais legal. Mas, o que eu ia dizer a respeito dessa imagem, é que o SketchUp é uma boa ferramenta para a gente poder trabalhar. Ou SketchUp, né? Os cariocas falam SketchUp, é muito esquisito. É uma boa ferramenta para se trabalhar projetos de uma maneira geral, porque ajuda a gente a visualizar tridimensionalmente o projeto. E sem contar que tem um monte de bloco facinho para a gente baixar ali na internet, facilita bastante. Nesse caso aqui, então a pessoa propôs, né, as vegetações, eu consigo ver, ó, aqui atrás tem outro tipo, aqui, né, enfim, eu consigo ver o piso, né, que foi proposto também diferentes pisos aqui nessas áreas. Eu consigo ver o mobiliário que essa pessoa propôs, aqui parece que tem um pergolado com uma rede também. Então, assim, querendo ou não, é uma ótima ferramenta. Auxilia bastante, ela não é tão complicada de se mexer. O SketchUp é um dos softwares mais simples que tem de se mexer para fazer esse tipo de coisa no ramo da arquitetura. Você acha que isso completa? Tem muita coisa, enfim. Ele é base para vários outros softwares, assim, 3D Max, Lumion, entre outros. Normalmente a gente usa o SketchUp e depois exporta para esses outros softwares. Mas enfim, se vocês têm mais habilidade em outros, fiquem à vontade também. Só estou falando da maquete eletrônica, né? Que é uma boa aliada na hora da gente fazer projeto. Aí, outra coisa interessante, aqui me parece, né, uma maquete eletrônica, que ficou um jeito bem bacana, eu consigo enxergar a composição do projeto. Ficou até realista aí. Só que, tipo assim, a gente consegue perceber, por exemplo, que a grama tá muito perfeitinha, cortadinha, então sugere um 3D aí, né? Mas enfim, tá um 3D bem bacana, tá ótimo pra gente poder visualizar a composição dos elementos, o tamanho, as cores, né? Os pisos, o mobiliário, tá excelente, tá ótimo. Um cliente conseguiria muito bem visualizar o que você tá querendo propor. Nesse caso de cá, o resultado já não é tão realista, mas é super interessante também, que é a fotocolagem ou a fotomontagem, fotoinserção, tudo isso é a mesma coisa. O que você pode fazer? Você pode tirar uma foto, né? Nesse caso, essa casa que já estava construída, tá até com propaganda aí, sei lá do que. Mas aqui é a casa, né? Já estava construída. Você vai lá, tira a foto no ângulo mais aberto, né? Daquela casa ali. Depois você vai no Photoshop e vai colocando os outros elementos que você queria compor. Por exemplo, aqui a gente consegue ver que esse gramado já existia, com esses buchinhos aqui também.
Agora, isso aqui, ó, dá para ver que foi uma inserção, né, digital. Essa outra formação também, essa palmeira, essa de cá, essa parte de cá. Então, realmente, vai lá no Photoshop, vai lá no Google Imagens, tenta achar uma imagem da vegetação que você queria, de preferência com um fundo branco. Se não tiver fundo branco, você vai ter que ir lá e recortar essa imagem, dar um trabalhozinho. Tem gente que já tem a biblioteca, né, com um monte de arquivos já separado, tudo certinho, igual do AutoCAD mesmo. Então, se você gosta de fazer esse tipo de coisa, é legal você já ir salvando seus arquivos, mas depois você vai inserindo isso na foto. É a famosa montagem mesmo, né? Vocês vão fazer uma montagem que ainda assim o resultado é bem interessante, não fica tão realista, mas fica um resultado muito legal que o cliente consegue visualizar de maneira bem fácil o que você está propondo para ele. Aqui ainda podia colocar um blurzinho, tá vendo que essas pontinhas aqui estão muito brilhando, chamando a atenção? Às vezes, se você passa um pincel ali para tirar essa nitidez, ou às vezes coloca um pouco mais de transparência. Enfim, são vários os macetes assim que a gente usa no próprio Photoshop para deixar isso mais realista. Mas é uma opção também de representar a paisagem. Aqui outros dois exemplos. Aqui me parece uma maquete física e aqui uma maquete eletrônica mais simplesinha, assim, né? A maquete física, vocês já sabem como é que é. Hoje em dia é muito difícil ter alguém que tenha um interesse pela maquete física, né? Porque ela dá um trabalho danado e tal. Mas eu já falei que é uma coisa que, quando você é contratado para fazer uma maquete física bem feita, você ganha um bom dinheiro em cima da maquete. Tem maquetes físicas aí sendo vendidas a 40 mil, 50 mil, 80 mil reais. Lógico que você não vai fazer uma casa e aí vou fazer uma maquete física nesse valor. Normalmente esse tipo de maquete é o que a gente vê em shopping, assim, quando tem um loteamento, quando tem um grande prédio, né, ou um shopping, alguma coisa assim, um empreendimento maior que se contrata a maquete física e deixa ela exposta em algum lugar para as pessoas admirarem. Essas maquetes não são nada baratas. Se alguém tem esse tipo de habilidade manual, investe, porque financeiramente vale a pena, né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma maquete física e aqui uma maquete digital, mais ou menos no mesmo sentido, né? Trabalhando volumetria de paisagem, trabalhando os revestimentos do piso, e por aí vai. Importante, coloquei até o símbolo aí de atenção, né? Os softwares gráficos existentes hoje no mercado, como AutoCAD, SketchUp, Revit, tudo isso, possuem bibliotecas com blocos de vegetação prontos para serem usados no projeto de paisagismo. Você já parou para pensar que muitos desses blocos representam espécies vegetais típicas de países do hemisfério norte? Ou seja, a maioria desses programas foram desenvolvidos por pessoas dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa. E aí, consequentemente, é muito mais comum que por lá estejam as pessoas que desenvolvem os blocos, né, que a gente está acostumado a usar. Só que eles desenvolvem blocos com base no que eles veem. E o que eles veem lá no hemisfério norte é diferente do que a gente vê aqui no hemisfério sul. A paisagem, a vegetação aqui do Brasil é diferente, são espécies diferentes. Então fiquem atentos a isso, porque às vezes eu vejo assim, as pessoas propondo paisagens, vegetações que não fazem sentido algum propor aqui para Valadares, nesse calor desgramado que a gente sente aqui, propondo paisagem que tem lá em Chicago, que fica a menos não sei quantos graus, sabe? Então tenham esse cuidado. É muito legal utilizar esses blocos prontos, porque agilizam pra caramba a nossa vida, mas tenham o cuidado de verificar, olha, esse aqui tem alguma vegetação parecida aqui no Brasil? Você não precisa saber exatamente qual que é o nome científico daquela vegetação ali, mas que ela pelo menos seja parecida com algo que a gente tem aqui, para o seu projeto fazer sentido. Aí eu entro na parte de pisos. Eu vou terminar essa parte mais teórica, já está terminando, eu libero vocês para o intervalo e na volta é atividade, tá? Quando a gente fala de pisos, outra
elemento que merece atenção nas representações gráficas para paisagismo são os pisos, pois tem dupla função espacial. Quais são as duas funções do piso? Conexão, porque é ele que vai conectar um ambiente do outro, né, um espaço do outro, e também é ele que vai segmentar os espaços, ou seja, quando a gente vê um piso de uma calçada, como que a gente sabe que a partir dali já chegou num ambiente que é privado, que não é público mais? Mesmo que não tenha uma porta, normalmente o piso muda. O piso antes era alguma coisa mais concreto, mais básica, e aí de repente vem um porcelanato. Poxa, você sabe que a partir dali é um outro tipo de ambiente, né? Então, no paisagismo, a gente também consegue setorizar utilizando pisos diferentes dessa maneira. Existem no mercado inúmeros tipos de piso, e aí vocês já estão cansados de saber, né? Existe mesmo bastante. Por exemplo, nas áreas... Aí é importante a gente tomar cuidado com qual piso que a gente vai utilizar em cada lugar. Por exemplo, nas áreas próximas à piscina, é conveniente escolher um piso que seja antiderrapante e atérmico. Às vezes eu vejo, hoje mesmo eu vi um projeto típico de Pinterest, de Instagram, assim, a foto era linda, era um projeto lindo, uma piscina bem legal, com uma paisagem maravilhosa, e em volta da piscina todinha tava com um granito ou um mármore preto, bem polidinho, assim, aquela coisa linda, tava maravilhoso, muito bonito. Só que assim que eu vi, eu pensei, era uma faixa larga assim, mais ou menos, em volta da piscina todinha. Se ele é um mármore polido, um granito polido, ele é escorregadio e está do lado da piscina. Então ele vai estar molhado, ou seja, ele vai estar mais escorregadio do que ele já é. Já não é uma coisa legal, porque pode causar um acidente. Outra coisa, sabe a ardósia? Sabe a ardósia no quente, no sol? A ardósia, quando está no sol, você não consegue colocar o pé ali, que é super quente, ela esquenta demais. No Fazão? Eu já fui lá várias vezes, mas eu não tô lembrando. Naquela prainha que tem assim? Em tudo. Porque os revestimentos que foram colocados não são atérmicos, ou seja, eles esquentam muito quando bate sol. Então, poxa vida, como que eu trabalho isso, né? Se eu quero uma área de piscina, eu quero uma área com sol, ensolarada, eu não vou colocar sombra ali, né? E pelo menos na maior parte. Então eu preciso colocar um piso que ele não esquente tanto assim. Tomar cuidado, existem no mercado várias opções também de pisos que são atérmicos e antiderrapantes ou anti-escorregamento. Que aí você fica tranquilo, senão vai cair, vai escorregar, ou vai queimar o pé, vai machucar. Você não vai poder ficar sentado na beirada da piscina, porque aquilo ali fica super quente, né? Então tomar cuidado com isso aí. Nesse caso, a representação gráfica dos pisos, né, vai acompanhar o desenho e formato de acordo com a especificação do fabricante. Se você for propor alguma coisa diferente, tenta na sua representação seguir o formato daquilo que você está propondo, a cor, né? Às vezes tem alguma característica, tem uns que tem várias pintinhas, tem uns que tem formatos mais curvos, tem uns que são bem quadradinhos. Então tenta seguir realmente essa representação do que você está vendo, para de fato o seu projeto ficar condizente com a realidade, né? Tenta fazer alguma coisa mais perto da realidade possível. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos, passei mais de um, de pisos sendo trabalhado no paisagismo, né? Aqui na primeira imagem a gente tem essa parte aqui com esses pedriscos, fazendo esse caminho, esse formato bem orgânico. E a gente tem aqui, ó, parece uma casca de madeira, alguma coisa nesse sentido, né, compondo. E aqui essas... Ai, me fugiu o nome. Não, essa vegetação, esse tipo de vegetação, gente, tão comum, bromélia. Aqui a gente tem essas várias bromélias, né, fazendo essa composição do paisagismo. Então não caiam na bobeira de, sobrou uma área, vou jogar grama e pronto. O projeto paisagístico tá com a grama. Tá com a grama é legal, mas tem muito mais coisa que fica interessante, né? Nesse caso aqui também, olha que legal, a pessoa mesclou. Ela colocou o piso, o pavimento aqui,
Aqui ela colocou aquele pavigrama, que é intercalado, né, concreto com grama, e aqui colocou a grama. Então fez um desenho diferente aí ainda, garantiu mais área permeável, né, e aí fica bacana o resultado. Aqui também clássico, esse aqui é muito comum a gente ver, né? Tem a área gramada e tem o caminhozinho com esses dormentes, provável, né? Com esses seixozinhos, esses pedriscozinhos e os buchinhos aqui na lateral também. Então é uma composição de vários elementos ali para fazer uma coisa. E fica muito mais interessante do que se eu simplesmente fosse tudo gramado, né? Aqui tem mais exemplos, ó. Nesse primeiro caso, a gente tem um piso permeável, é interessante esse piso. E aqui a gente tem o que a gente chama de fonte seca, que é aquela fonte que ela não é um chafariz, assim, que fica aquela piscina com aquele negócio d'água, né? Ela fica no chão mesmo ali, igual a Praça da Estação em Belo Horizonte. Até a praça daqui também da estação aqui de Valadares também me parece que tem essa fonte seca, né? Em dados momentos, só esse jato da... detalhes, em dado momento ali sai esse jato d'água do piso, né, e depois ele é absorvido pelo próprio piso também. É um material interessante. Aqui na lateral vegetação. Aqui já tem essa mescla, né, esse desenho dessa madeira com esses pedriscos. E aí, por exemplo, esse caso aqui, ó, não é um revestimento que é desse jeito, ele não é pronto assim. A pessoa que teve a criatividade, né, o cuidado de pegar cada plaquinha de madeira dessa, posicionar, fazer esse desenho, deixar esse quadradinho no meio para poder colocar essa pedra. Então é um desenho que a pessoa que criou, não é um revestimento pronto, é da criatividade mesmo da pessoa. E nesse último caso aqui, ó, o caminho, a pessoa simplesmente optou por usar 2 tonalidades de um mesmo revestimento, para não ficar aquela coisa toda igual, né? Foi mesclando ali desse amarronzado e desse acinzentado, só para dar uma coisa diferente também, tá, gente? Não tô falando nada aí, o que é bonito, o que é certo e o que é errado. Só tô dizendo que existem várias possibilidades e que vão além do que você encontra pronto. Igual nesse caso aqui. A pessoa encontra pronto esse revestimento marrom e esse revestimento cinza. Mas ela resolveu mesclar porque ela achou que desse jeito ficaria interessante, tá? Aqui, vai falar de piso ainda, senhor. Eu quero dar intervalo. Vamos lá. Os pisos podem ter formatos regulares ou irregulares e serem assentados com argamassa ou disposto solto. Lembrando que quando você assenta o piso com argamassa, se o seu piso é permeável, ou seja, deixa a água passar, se você está assentando ele com argamassa, você perde essa propriedade dele. Não faz sentido nenhum você comprar um piso super legal, que ele deixa a água ser absorvida, e assenta ele, faz um contrapiso, alguma coisa assim, e enche de argamassa. Ele não vai conseguir absorver, né? Para ele ser permeável, ele tem que ser assentado na terra, areia, grama, alguma coisa assim que deixe de fato a água passar. Para cada tipo de combinação haverá uma representação específica e uma textura gráfica, que é o que a gente está vendo ali, né? Vários exemplos de representação de piso. Nos projetos de paisagismo, quanto mais detalhada e específica for a representação de uma espécie vegetal, piso ou textura, mais fácil será a sua identificação, tanto para o profissional quanto para o cliente. Principalmente quando a área for grande e houver muitas combinações de plantas e materiais. Tem uma área gigantesca, vocês estão fazendo um projeto muito bacana, muito legal, grande. E aí você quer usar o mesmo bloco para tudo? Não faz sentido, né? A não ser que você vá propor uma espécie de vegetação só para o espaço inteiro, o que é super sem graça, não faz sentido. Então usem mesmo blocos diferentes, cores diferentes para representar de uma maneira interessante. Agora eu vou dar um intervalo, vou só ver esse videozinho e aí a gente sai para o intervalo. Deixa eu dar play ali para vocês. É um videozinho da execução do jardim da Casa Cor lá em Brasília, de 2009 ainda, já está bem antigo, mas eu quero que vocês observem no vídeo quanta gente envolvida para poder fazer a execução de um projeto de um jardinzinho.
Deixa eu dar pausa aqui, intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta. Então tá, seguinte, como eu falei, essa parte da aula agora vai ser prática. Então já vai separando seu material de desenho aí, porque a gente vai rabiscar agora. Antes de começar a rabiscar em si, eu vou passar umas instruções e passar algumas outras coisinhas também para tentar ajudar vocês na hora dessa parte de desenho. Eu até procurei meu material de desenho em casa, umas canetas que eu tenho que eu acho prático para poder fazer esse tipo de desenho. Só que eu olhei rapidinho e não achei. Para ano que vem eu vou ver se eu trago ela para vocês verem, só para ter noção de material que é legal, para trabalhar e tal. Passar ali, passou não? Então, qual que é a atividade de vocês? Instruções, vamos lá. Sua tarefa será elaborar um caderno de desenhos à mão livre. Quando fala caderno, gente, não preocupa não, né? Caderno que a gente vai, ao longo das aulas, cada dia fazer desenhos de uma coisa, então no final das contas seria legal se você juntasse isso tudo numa pasta, num caderninho mesmo, para você ter ali seu portfólio, tá? Nesse caderno vai ter elementos de vegetação, pisos, texturas, mobiliário e a tal da escala humana. No mínimo, uma folha 4. Se for um pouquinho menor, talvez assim, você tenha um caderninho bacana e tal, até pode ser, mas para desenhos maiores, de composição paisagística, menor que A4 fica muito pequenininho, tá? Paisagem, formato da folha, né? Tipo assim, a folha retrato é em pé, paisagem é quando tá deitadinha, é melhor pra gente poder trabalhar. Para as vegetações, aí o que nós vamos fazer agora? Vegetações, 3 desenhos de árvore e 3 desenhos de arbusto, que eu quero que vocês façam agora na aula. Cada uma dessas, por exemplo, eu vou desenhar uma árvore flamboyante. Vou desenhar ela em planta e ela em vista. Vou desenhar uma jasmim manga em planta e em vista, todos eles. Então, na verdade, vocês vão ter 6 desenhos, 12 desenhos, né? 3 árvores, 3 arbustos em planta e em vista, 12 desenhos no total. São desenhos pequenos, vou mostrar para vocês. Calma, não desespera ainda não. Você vai escolher as espécies? Não, vocês que vão escolher. E aí o ideal é que vocês, por exemplo, vai no Google Imagens, tenta ver alguma espécie, né, alguma coisa específica e tenta representar aquilo ali. Importante, na parte da vista, inserir escala humana. E aí pode ser aquele modulozinho, sabe? Que você faz só quase que um triângulo com uma bolinha. Você vai fazer a escala humana do jeito que você achar melhor. Pode bonequinho de pauzinho, aquele assim. Só que, lembra que a gente está falando aqui de uma coisa profissional. Então, o bonequinho de pauzinho não é muito profissional, né? Ele é até infantil. Então, tenta fazer um rabisco que seja para representar uma espécie humana, né? A escala humana. Lembrar de fazer essa escala toda vez que você for representar vistas. Aí, depois eu falo dessa parte do piso aqui, que a gente vai desenhar piso também. Então, lembre-se que todos os desenhos devem ser coloridos, e aí fala no canetinho, hidrocor, lápis de cor, o que você tiver aí. Era até essas canetas que eu ia trazer para vocês hoje, aquelas que são conhecidas como marcadores. São canetas mais interessantes para colorir. Quando você pega essa canetinha mesmo, canetinha de criança, sabe? Para colorir, ela vai desgastando o papel, não fica legal. O marcador é mais legal porque ele é mais suave. Mas ok, se é a canetinha que você tem, sem problema também. Aproveite para explorar combinações de cores e texturas diferentes. Treine suas habilidades artísticas. Crie sua própria representação. Concentração e disciplina é fundamental. Não tenha medo de desenhar e divirta-se. Lembrando que é isso, gente. Desenho, arte, coisa e tal, é para você relaxar. Se você ficar tenso ali tentando fazer a coisa certinha e tal, não vai ficar tão legal. Lógico que eu quero que vocês levem a sério o desenho, mas entendeu? Se quiser colocar fone de ouvido para ficar ouvindo música enquanto desenho, não tem problema. Acho que até vou colocar alguma música aqui também para poder relaxar. Vou colocar a Popa do coisa, ver se ela para de dormir. Aí, opa!
Aí, para tentar ajudá-los, né, como que eu começo e tal, tem uma página muito legal, que é o Arquiteta Page, que não sei se vocês já conhecem, ela é muito famosa assim, no Instagram e por aí vai, é muito legal. Aí, tá vendo? Eles têm canal no YouTube, enfim, aconselho seguir, porque tem muita coisa bacana mesmo, material bacana. Eu trouxe um videozinho, ele tem quase 5 minutos, ensinando basicamente como se desenha uma árvore, assim, bem do começo mesmo. Antes da gente começar, eu vou passar esse videozinho para vocês, porque eu acho que tem uns macetes legais, assim, para vocês verem um pouco. E eu queria que vocês prestassem atenção, por favor. Não é isso não. Hola, mi nombre es Cristina Sillanes y soy ilustradora naturalista especializada en acuarela. Estudié arquitectura, pero fue... Quando eu estava aqui sobre as vegetações, então é como que a gente pode representar elas no croquis, né? Falando de um jeito, isso aqui tem um jeito que é bem simples, né? Geralmente quando está com pressa, um círculo, né? Dentro desse círculo fazemos uns pontilhados aqui dentro, né? Assim. E passa uma... vou deixar assim, não quer expandir não. Puxando. E dá pra repetir esse desenho. Às vezes aqui. Precisa fazer um círculo bem retinho, pode fazer até desenvolvado, assim, um pouquinho mais estilizado sobre esse desenho. Porque quando você quer mostrar alguma coisa bem rápido, bem simples, que se envolve de fazer as árvores. Se você quiser fazer uma árvore já mais detalhada, assim, para ficar bonito no desenho, você tem mais tempo, é legal você fazer ela no traço, uma textura bem solta, né? É importante que você não fique muito preso, fazer uma... Acabamos de ver o vídeo, aí vocês viram ali que ele é super didático, né? Ele mostra como que ele faz e tal, e ele chega no final de uma apresentação que nem é tão complexo assim, né? Vocês viram, ele mesmo desenhou ali rapidinho. Importante ressaltar, não fica com a mão firme demais para ficar muito certinho e nem tentando fazer uma coisa diferente, igual ele demonstra, por exemplo, que faz aquela ondinha ali, mas é uma ondinha completamente no padrão, é realmente tentar deixar a mão mais leve e fazer solto, porque a paisagem é assim, né? Ela não é perfeitinha. Isso traz um resultado legal. Depois a gente vai acrescentar outras técnicas em cima disso e tal, mas ali já é um começo super interessante. Vocês viram que em alguns momentos ele colocou galhos mais em evidência, outros ele não colocou galho, né? E por aí vai. Vamos terminar de ver aqui só algumas outras coisinhas antes da gente começar a parte do desenho em si. Deixa eu colocar aqui. O que eu quero que vocês façam na folha de vocês é isso daí, ó. Faz um retângulozinho dividido em 6 partes para as árvores e a mesma coisa dividido em 6 partes para os arbustos. Pode pegar, por exemplo, a folha A4, né? Vamos supor que isso aqui é a folha A4 de vocês. Na metade de cima, se ela tiver em retrato ou paisagem, tudo faz, né? Na metade de cima, coloca aqui para as árvores e aqui embaixo para os arbustos, por exemplo, né? Fica a critério de vocês. Mas eu quero que separem direitinho, mostrando na parte de cima, vista, planta, na parte de baixo, vista com a escala humana. Aqui tem um exemplo bem tosquinho, só para vocês visualizarem mesmo, né? Então, em planta primeiro, depois em vista com a escala humana do lado. Sempre colocar a escala humana do lado. Se vocês vão fazer 3 desenhos, nos 3 desenhos coloca a escala humana do lado. Em planta não tem necessidade. Agora em vista é importante para a gente entender melhor as alturas, tá? Deixa eu ver mais o que eu preciso falar com vocês. Tanto para os arbustos como para as árvores, inicia o desenho sempre com grafite, ou seja, lapiseira ou lápis, né? Bem levinho, que aí depois você vai acrescentando os detalhes com a sua caneta
Marlon falou da caneta Nanquim, se for uma outra caneta que vocês tiverem aí, né? Ou até com um lápis mais forte mesmo, vai fazendo isso depois. Caneta Nanquim é a famosa caneta tinteiro. Ela é uma caneta, normalmente a gente vê ela pretinha, assim, volta. Ela é dividida igual lapiseira, você consegue ver ela 0,5, 0,7, ela tem 0,05. Não passa, porque não pode compartilhar material, não pode compartilhar material. Não pode compartilhar material. Mas o primo é muito engraçado. Mas enfim, assim. Essa caneta que ela tem a possibilidade de fazer várias pontinhas, ela é ótima para o desenho técnico. Eu recomendo vocês como arquitetos, é super legal ter pelo menos umas 3 numerações aí para poder fazer esses desenhos, tá? Então tá, né? Aí vocês fazem isso, pode usar um compasso ou não, tá? Aqui até fala, o livro que vocês falam para colocar um compasso para poder fazer esse círculo mais certinho, mas vocês podem fazer a mão livre também. Explorar diferentes contornos, texturas. Na hora de colorir, aproveita para criar sombra em diferentes tons, experimentar cor diferente. Tenta não colorir igual criança. Tipo assim, se você fez essa árvore aqui, né, que é uma bolinha, colorir ela todinha de verde no mesmo tom. Isso é um desenho infantil. Se você colorir ela, por exemplo, com as bordas de verde mais escuro, ou nem necessariamente nem precisa colorir ela toda, pode colorir parcialmente ela, vou mostrar uns exemplos, vai ficar mais interessante. No desenho em vista, crie troncos, né, espessura diferente e tal. Aqui mesmo já fala, ó. É mais ou menos isso que eu quero de vocês, ó. 3 árvores em planta e depois elas em vista, ó. Uma é bem diferente da outra, tem características bem diferentes umas das outras. A representação é legal. Pode fazer 3 Pode fazer o quê? As 3 no folha, a 3 por lado e a 3 por outro. Pode, sem problema. Aqui tem mais exemplos, ó, de, por exemplo, como colorir isso, né? Igual eu falei para vocês, ó, tenta não colorir tudo da mesma cor, não. Às vezes não colorir tudo, às vezes não colorir o arbusto, a árvore toda fica mais interessante. Ou às vezes usar mais de um tom também, tá vendo? Cria uma ideia de sombreado, fica bem legal também. Aqui outros exemplos, né, de arbustos. E aqui quase um passo a passo para como fazer essa árvore, ó. Começou fazendo bolinhas, tá vendo? Com um grafite bem mais levinho, fino. Aqui colocou mais detalhe em volta dessas bolinhas. Aqui coloriu tudo no mesmo tom de verde. E aqui veio o sombreão. Então, cria, né, esses efeitos diferentes. Tem mais uma aqui de inspirações para vocês também, tá vendo? Vários tipos de árvores diferentes também, coloridas de maneiras diferentes, ó. Fica a critério de vocês, é realmente para deixar a imaginação fluir. Por enquanto, vamos fazer essa parte. Tem muito mais coisa que eu acho que nem vai dar tempo da gente entregar na aula hoje, mas fica para semana que vem. Por enquanto é isso. E arbustos. Por enquanto isso. Vou dar para vocês meia hora. Agora são 9h10, 9h40, eu quero ver essas árvores e esses arbustos. Vocês querem que deixem algum slide específico? Esse aí tá bom. Eu já fazia o tutorial desejado. Deixa eu colocar uma musiquinha pra gente ouvir. Deixa eu ver. O que eu vou colocar? Ah, eu adoro. Valeu, eu adoro. Você colocou umas pontas. Vocês podem usar fone de ouvido, viu? Se alguém quiser ouvir. Essa quantidade de doação eu vi. Isso, senhor. Falta muito? Eu tô te vendo. Deixa aí a playlist. Voltar o quê?
Não precisa falar qual o nome da espécie que vocês estão desenhando. Uma em planta e uma em pista. Sempre com esse carimbola na parte da pista. É desenhado, pessoal.